Fala galera, estamos de volta com a segunda parte do nosso oitavo episódio do Podcast X sobre programação como forma de empoderamento feminino. Queria falar, dos projetos de vocês, que vocês pensam, principalmente a Adriana, a Ami e a Rebeca, que desenvolvem projetos exclusivamente para mulher, né? A Rebeca está construindo esse projeto com a gente no I. E eu queria saber o porquê que a gente tem que fazer grupos de programação voltado para mulheres. A Adriana já comentou um pouquinho, mas vamos nos aprofundar e destacar esse tema. Por que a gente deve fazer grupos de programação para mulheres? Então, né, é uma coisa que me perguntaram, é porque assim, só para contextualizar, quando eu fui monitora turma de programação para mulheres, isso antes de eu obrigar a Ami a fazer, eu digo obrigar, mas é brincando, tá? É porque eu queria muito que a Ami fizesse para que ela tivesse essa mesma experiência que eu tive, essa experiência positiva em relação à programação, sabe? Tipo assim, olha, tá na hora de tirar você desse trauma, entendeu? Só fechando esse parênteses, pra daqui a pouco o povo não falar, né, que eu obrigo as pessoas a fazerem as coisas. Mas sim, enquanto eu fui monitora do CIPROG, que é o curso de iniciação à programação para mulheres, eu fiz um artigo chamado Programação como Forma de Empoderamento Feminino, que coincidentemente é o título deste podcast, né? Coincidência? Acho que não. E foi muito bom porque eu pude fazer, né, um relato de experiência em relação sobre como foi esse momento, né? Como foi esse estudo, fiz todo um levantamento teórico. Porque tem aquela parte, né, da justificativa do porquê. E o mais interessante é porque no dia que eu fui apresentar esse artigo, o avaliador lá, né, do artigo perguntou, sim, beleza, mas por que para mulher? Sabe? Eu fiquei assim, caramba, você não leu meu artigo. Mas tudo bem. É mais no sentido de, basicamente, as pessoas podem achar, não, vocês não estão excluindo. Normalmente é o que muita gente pode pensar. Ah, vocês estão falando clube da Luluzinha, tal, coisas do tipo. Mas, basicamente, é para que, como a gente veio comentando aqui desde o início, muitas vezes o ambiente de ensino, ele é majoritariamente masculino, isso é um fato, tá? Não estou inventando. O ambiente de muitas mulheres entra 2, 3 por semestre, e quando chega no segundo semestre, às vezes desistem, porque não se sentem acolhidas naquele espaço. Quando, no momento de aula, às vezes você quer tirar uma dúvida, se sente intimidado, no sentido de, poxa, será que eu vou falar? O que será que eu vou. Será que o que eu falar aqui vai ser motivo de chacota? Será que. É aquela coisa do tipo assim, você tá aqui por quê? É sempre aquele momento do questionamento. Por que é que você está aqui? Esse lugar não é seu. É mais nesse sentido. Não é que as pessoas vão chegar para você e vão dizer isso. Mas esse ambiente existe. Mas assim, eu digo por nós aqui que viemos do Instituto Federal da Bahia, a gente já tem uma experiência nisso. Então, para a gente assim, não é algo novo, não é novidade. Isso não quer dizer que seja algo confortável desse ambiente, né, majoritariamente masculino. E quando você cria um ambiente em que as mulheres se sentem confortáveis para falar, quando você percebe a dúvida, porque normalmente as meninas que dão aula, elas já passaram por esses ambientes também, já fizeram a matéria, né, de programação e tal, então sabe mais ou menos que às vezes você ensina ali o que é variável, e aí a menina olha assim com aquela cara de dúvida, mas a gente sempre deixa a pessoa muito à vontade, sabe? No sentido de, olha, sempre que você não entender, pode falar, a gente vai explicar 500 mil vezes, se for preciso. Acredito que a Ami também vai falar um pouco sobre a experiência dela, né, enquanto aluna, mas enquanto monitora, eu percebia que às vezes era um olhar diferente, era um desconforto, às vezes na cadeira que a pessoa sentia, mas são coisas sutis que você consegue perceber a dúvida.
sabe? Tipo, pô, você entendeu mesmo? Se quiser, aí eu chegava assim no cantinho, ó, vou explicar mais ou menos o que é e tudo mais. Porque são essas atitudes que fazem a diferença, que fazem com que aquela menina, aquela mulher saia daquele curso e vá mais confiante para as aulas. A gente tem casos de meninas que fizeram o CIPROG porque perderam na matéria de programação, e depois do CIPROG fizeram e passaram, e foi muito, muito interessante. E assim, eu trago aqui dados do meu artigo em relação a isso, de acordo com a pesquisa, essa pesquisa está um pouco antiga, é de 2009, um pouco bastante antiga, que ela é de 2009, mas acredito que para vocês terem uma noção do cenário, basicamente esse dados é que assim, 79% das mulheres que entram nas faculdades da área de tecnologia da informação abandonam o curso no primeiro ano, sabe? 79%, gente, é um número, sabe, imenso. É algo assim que você fica, poxa, o que é que acontece nesse espaço? Para que essa menina entre e logo no início volte. Normalmente vem aquela menina de ensino médio que está acostumada com um ambiente assim mais equilibrado, ou simplesmente porque muitas vezes os professores querem que você entre na matéria de introdução à lógica de programação já sabendo programar, entende? Então, assim, são várias questões, são vários quesitos que você vê no meio acadêmico, que são coisas que podem mudar. E que quando você traz uma proposta de um ambiente em que a mulher se sinta confortável para tirar dúvidas, para aprender, para desenvolver projetos, porque no final do CIPROG você tem que desenvolver um projeto, um pequeno projeto utilizando o que a gente aprendeu. Quando a gente vê esses resultados, sabe, é muito bom, porque a gente percebe, e depois que a gente vê os depoimentos, é maravilhoso, assim, quando você percebe que aquele formato faz a diferença. E cada vez mais vamos aprimorando. Na última turma, nós tivemos 100% de aprovação, sabe? Tipo assim, todas que entraram no curso concluíram e concluíram bem, sabe? O curso. Então, a gente vai tentando mudar a gente faz essas iniciativas, pode parecer um trabalho de formiguinha, porque as nossas estruturas a gente não pode fazer algo para muita gente, a gente tenta, na verdade, a gente faz um trabalho assim mais para poucas meninas, porque é o que o nosso ambiente comporta, que o nosso pessoal comporta, para que fique algo confortável, para que seja um ensino, aprendizagem confortável. E para que a gente consiga, né, mudar um pouco esses dados. Eu costumo dizer, sempre que eu vou nas escolas, eu falo, olha, eu tô aqui, toda vez que eu falo que eu faço computação, as meninas ficam tipo, como assim? O que você faz lá? E eu sempre explico o que eu faço, e sempre tem aquela menina que gosta de tecnologia, fica, poxa, não sei, o que você faz lá? Eu falo, olha, eu vou estar lá, sabe? Essa garantia de que, tipo assim, tem alguém que faz aquele curso, alguém que se parece com você, alguém que veio de origens parecidas. Então, essa questão da representatividade que foi colocada aqui no podcast também é muito importante. Então, esse processo de empoderamento que ocorre nos cursos que a gente faz é muito importante para que a menina consiga seguir mais confiante. A gente dá a base, né? Que a gente vê uma coisa muito básica da programação, mas assim a gente vê que são bons resultados e que é importante a gente ter primeiro esse espaço inicial para as meninas, esse acolhimento. É muito importante que a gente faça esse processo. Bem, falando, né, a Adriana comentou sobre o CIPROG, eu percebi que tinham muitas meninas que não eram da área de TI, e no final da vida. Tinha mesmo, na minha turma, tinha uma professora da universidade mesmo, e eu fiquei, tá, né? Mas para mim foi muito importante, como a Adriana falou. Ela me disponibilizou para perder um trauma. E aí eu consegui perceber que era uma oportunidade. Infelizmente, não temos um espaço tão grande para atender ao público externo em maior quantidade. Tanto que na época que eu fiz, eu levava o notebook para fazer a aula, né? E
o que eu percebi foi que depois as meninas cobraram muito que tivesse um nível 2, né? Cobravam o curso e queriam dar continuidade. E se também, assim, da mesma forma que eu, tiveram a descoberta, né? Acreditando no potencial. E o que favorece essa questão das pessoas terem só uma turma de mulheres, com monitoras e professoras, é justamente o que eu falei. É você se sentir mais tranquila para perguntar, para tirar dúvidas, para não precisar se sentir acanhada de questionar se aquela pessoa que você está fazendo é cristã. E eu me sentia muito feliz. Na verdade, o Ciprogre salvou minha vida ano passado, eu estava realmente numa situação muito complicada. Foi, assim, conciliar vida e faculdade, problemas é complicado, sua saúde mental baixíssima. Então, além do empoderamento, o curso, digamos, salvou minha vida. E eu costumo falar muito isso com as meninas do projeto, e agradeço muito, eu sou muito grata por fazer parte do Meninas Digitais, muito mesmo. E todas as vezes, como a Adriana costuma falar, quando a gente vai fazer uma palestra, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque a gente está falando e a área que a gente atua, mas as meninas se sentem representadas e elas começam a perguntar muito sobre como é, o que acontece, como é que faz para entrar. E uma coisa que eu falo muito a todo mundo que vem me perguntar o que fazer na faculdade, eu apresento logo o curso que eu faço, né, que é o BI. E por que fazer o BI? Eu não sei se eu falei aqui no começo, mas eu queria fazer engenharia na época e eu fiquei muito na dúvida porque meu pai, ele é arquiteto e eu queria fazer engenharia civil. Ó. Tá vendo que a coisa da família vai junto da engenharia? Aí depois eu falei, poxa, eu gosto tanto de robótica, acho que fazer engenharia de automação e eu quero trabalhar com inteligência artificial e tal, não sei o quê. E comecei a me empolgar, porém, quando eu comecei a pegar as matérias do BI e descobri que há um mundo ali dentro de oportunidades, de conhecimento, eu fiquei muito feliz. E aí, partindo para o lado da programação, encabeçada, né, pela mestra da Adriana, eu acredito que seja realmente o que eu quero fazer. Porque no momento que a gente está, a gente acaba aprendendo tanta coisa, e só lá na frente mesmo, quando a gente botar os pés no chão, que a gente vai maturar a ideia, né? Porque tudo pode acontecer, como eu falei, né? A gente não determina nada, tudo acontece num tempo e às vezes, sei lá, daqui para o final do curso, que era para formar ano que vem, possa ser que eu volte a pensar, a cogitar, fazer engenharia, ou siga mesmo para SI. Há uma diversidade muito grande. Mas na questão, assim, de ponderar, é maravilhoso os projetos, né? A gente tem inúmeros projetos. No Nordeste mesmo, são muitos. Que outro dia eu peguei, tirei um tempo para observar. E aí, tem bastante. Então, representatividade em todos os estados a gente tem. Mais uma vez, usar a minha experiência para responder sua pergunta. Quando eu cheguei na sala de aula da UFAM na primeira vez, primeiro dia de aula, caloríssima, cursando computação, eu era a única mulher na sala. Levou umas duas, mas o fato é que nessas 2 semanas, para mim, a experiência não foi tão ruim. Mas por que a experiência não foi tão ruim, né? Geralmente ela não é acolhedora para nós mulheres, não é acolhedor para a gente estar em uma sala cercada por homens, sendo ensinada por professores homens sobre assuntos que são considerados de homens, né? Que é uma visão totalmente irreal. Mas quando eu cheguei na sala da primeira vez, eu escolhi me sentir de uma forma diferente. Eu decidi que eu ia me sentir em casa. E o que me ajudou
foi a experiência no IFBA, né? Porque assim, chegou um momento no IFBA em que nós éramos 5 alunas, 5 mulheres, 5 meninas na turma. E eram 5 meninas, sendo que 4 das meninas, com exceção de mim, eram incríveis, né? Uma delas era a Gabi, só para deixar claro, então, incríveis, né? Mas, enfim, o fato é que a experiência no IFBA já me fez refletir e decidir que aquele ambiente ali não ia conseguir me repelir. Eu tinha passado por tanta coisa, eu não ia deixar isso me fazer desistir mais uma vez, ou melhor, desistir, né? Mas isso não é o que acontece com a maioria das meninas, né? Geralmente a gente não se sente acolhida, estando num ambiente só com homens, principalmente um ambiente que a gente não conhece, onde a gente não conhece ninguém, por sinal. Não é legal, não é acolhedor. Mas para mim foi diferente. Mas mesmo assim, quando a colega chegou, né, fez a matrícula finalmente e chegou na sala de aula, nós imediatamente nos acolhemos, né? Tanto que hoje ela nem é mais aluna de LC, ela é aluna de SI, mas nós nos falamos até hoje, nos tornamos boas amigas. Outra menina incrível também. Mas o fato é que, assim, é importante a gente fazer grupos de programação para mulheres porque nós precisamos nos acolher. Nem sempre nós temos esse acolhimento vindo dos outros, nem sempre nós temos o acolhimento devido, né, nos ambientes em que chegamos. Mas devemos aprender a nos acolher, a nos apoiar, a nos incentivar, certo? Então, os grupos de programação para mulheres servem para isso, eles são para isso. Eu acho linda demais essa iniciativa do Ciprog para mulheres apenas. Fiz parte de um semestre apenas, mas eu acho linda demais e foi uma das melhores experiências que tive também. Mas é isso. Precisamos de grupos de programação para mulheres porque nem sempre nós somos acolhidas, nem sempre nós somos bem-vindas onde chegamos. Então, nós temos que aprender a nos tornar bem-vindas e a tornar as nossas iguais bem-vindas também. Primeiramente, eu queria falar sobre o que é o WeCode, que é o projeto que está sendo desenvolvido pelo Wii, que eu estou participando, que a ideia é formar mais mulheres programadoras de uma forma que uma ensine para pelo menos mais duas, essas duas ensinem para pelo menos mais duas, e que forme assim, uma rede de aprendizado. Aí a gente pretende usar ferramentas mais lúdicas, assim como gamificação e storytelling, para deixar assim, um aprendizado uma coisa mais leve mesmo, e para trazer esse acolhimento que muitas vezes falta no ambiente acadêmico formal. E por que eu acho que isso é importante? Como eu disse anteriormente, na minha sala, por exemplo, tem 23 meninas e praticamente nenhuma. Eu acho que só uma mesmo tem interesse na área de tecnologia. E poucas mulheres mesmo que eu conheço têm também interesse nessa área. Justamente porque é um ambiente predominantemente masculino e mulheres não têm tanto incentivo desde pequenas na área de tecnologia. Então, eu acho que é importante que tenha esse acolhimento e esse primeiro contato seja de uma forma mais lúdica, que mostre que aquilo não é impossível. E como eu mesma disse, eu também achava que assim, programar era uma coisa de outro mundo, que era muito difícil e que era uma coisa que eu não conseguiria aprender, então nem valia a pena tentar. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser mudada. Eu acho que o primeiro contato com a área de programação é uma coisa muito importante e que vai influenciar nas escolhas profissionais da pessoa pelo resto da vida. Então é isso, eu acho que o WeCode é uma forma de mudar isso e que vai ser algo muito produtivo e eu espero que melhore esse cenário. Massa, muito legal. Gente, agora para fechar o podcast, eu queria saber de vocês. O que a gente, como estudante, né, vocês como técnica já,
todas nós na área de tecnologia, né? O que a gente pode fazer para mudar a cara da tecnologia, deixar de ser algo elitista, mudar, deixar diverso. E aí eu queria saber dos projetos, o que é que vocês acham, quais outras iniciativas que a gente pode ter para mudar essa cara aí da tecnologia. A primeira coisa que veio na minha mente é a questão de desmistificar, né? O primeiro passo é desmistificar. Porque, como a própria Rebeca falou, ela achava que programação era coisa de outro mundo, né? Aquele povo da NASA que fica ali, né, sentado o dia todo e etc. E, na verdade, é muito mais do que isso. Na verdade, a tecnologia e a computação toda, que vai muito além da programação, ela tem múltiplas vertentes e ela pode ser cada vez mais acessível, no sentido de acessível para as comunidades, acessível para aquelas pessoas que, claro que tudo com contexto, acessível para crianças. Então, eu acredito que lá no início, como a gente falou, né, como a tecnologia ela pode ser uma ferramenta de acessão social, eu acredito que as universidades, né, com os projetos de extensão que são feitos, têm essa missão de levar o conhecimento que é produzido na universidade para essas pessoas que não alcançaram ainda a universidade ou fazem parte de outro contexto, mas que é importante que seja essa área, ela seja uma oportunidade, que seja mostrado, tipo, olha só, essa área existe, tá bom? Sabe? Não é só, você não precisa ser você não precisa ser médica nem advogada, você pode ser sim da área de tecnologia. E eu acredito que esse deve existir primeiro essa desmistificação e essa aproximação, né? Acredito que a representatividade, né, como a gente falou aqui ao longo do podcast, ela é muito importante para nesse processo. Então, acredito que existem vários projetos como o Oxentei Menina, tem o Reis Grosso Salvador, tem o Paileira Salvador, existem vários grupos de tecnologia e com certeza existem outros que eu não conheça daqui de Salvador e que fazem um trabalho maravilhoso também, cada um do seu jeito, buscando tornar a tecnologia cada vez mais acessível, né? Então, assim, a gente faz esse curso do CIPROG e a gente tem um público-alvo que não é aquela pessoa que já está na universidade, são aquelas meninas que estão no ensino médio, sabe? A partir de 16 anos, que têm interesse de aprender. E, no caso, a gente não fez esse ano ainda, por causa da pandemia. Estamos nos ajustando para saber como é que vamos fazer, se vamos ofertar uma modalidade online e tudo mais. Ainda estamos em processo de concepção. Mas, assim, o nosso objetivo com o CIPROG é tornar a tecnologia acessível. Então, quando, no caso, a gente também tem uma ação que é voltada para a segurança das mulheres e que é muito importante também que a gente fala sobre como identificar notícias falsas, como proteger mais as suas senhas e tudo mais, porque muitas vezes não existe um letramento digital, no sentido de não é dado, simplesmente é dado o aparelho e não existe esse momento de instrução. A pessoa vai ali aprendendo, a mulher vai ali aprendendo, e é importante que essa desmistificação ocorra, de que a tecnologia não é coisa de outro mundo. É mais esse sentido. Bem, como a Adriana falou, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer parte de um projeto que te dá incentivo, que te faz crescer, se reconhecer, que é o mais importante, você consegue enxergar as coisas com outros olhos. Como eu fui aluna do CIPROG, eu participei, interagi, conheci outras pessoas, mas para a gente conseguir agregar mulheres na área, né, principalmente como visa o projeto digitais, mulheres negras e que não tiveram nenhum conhecimento básico com
uma tecnologia, uma programação, ou um curso básico de informática, que a gente consiga que todo mundo tenha acesso. Que eu acredito que dificulta muito a falta de computador, né, para aquela pessoa trabalhar, desenvolver seu conhecimento em torno disso. Então, quando a gente tem projetos, a Adriana citou alguns, eu acho que ela não falou High Girls, acho que a Adriana não citou. Tem também dentro da própria UFBA, o Onda Digital, que trabalha com essas questões. Tem outros projetos linkados ao Onda Digital, com essa visão de mudar a característica que a gente tem, né? A gente pensa que as pessoas que fazem parte da área do STEAM são pessoas que têm uma aquisição social totalmente diferente. Às vezes, sim. É óbvio que, por exemplo, para a Lisandra deve ter realmente sido, às vezes ainda deve ser complicado, difícil, ser uma mulher negra na área que ela tem desenvolvido, com as pesquisas que ela faz, com todo o incentivo que ela tem dado, né? Às vezes é um olhar, né, totalmente diferente, um tratamento diferente. A Adriana também é a mesma situação. Então, para a gente tornar isso viável e para que todo mundo tenha a mesma oportunidade, acessibilidade, representatividade, empoderamento, é importante. Porque eu, como uma mulher lésbica, eu já ouvi um colega que entrou recentemente em Ciências da Computação, ele é gay, ele falar que não se sentia acolhido. Ele pensar em desistir do curso e eu precisar conversar com ele durante um tempo e falar, não faz isso, se é o que você realmente gosta, se você entrou nesse curso, continue, independente, você não precisa fazer amizade com outras pessoas para poder estar dentro do curso. Não precisa. Então, para mim, eu nunca busquei essa questão da representatividade falando como LGBTQ, porque em certos momentos eu preferi deixar de lado essa questão para focar no que eu pretendia fazer, mesmo sabendo que eu tenho privilégios, mas eu penso também que outras pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Assim como eu vi meninas no curso do Ciprog desistir de fazer o curso porque não tinha computador, ou porque não tinha conhecimento para fazer, ficaram com medo, e aí as meninas sempre conversando, ajudando, incentivando. Então, isso é necessário. Então, representatividade, empoderamento, para poder seguir em frente. Ami, você falou uma coisa certa aí. Ser mulher, ser negra, às vezes pesa um pouquinho, né? Felizmente não tanto, porque em geral eu tento não trazer essas coisas pro meu coração, né? Pro meu coração, para ver o que é de bom. Eu acho que esses projetos que o Minas Digitais e outros grupos aqui também já nos trazem, eles são ótimos exemplos de como mudar a cara da tecnologia, de como fazer isso ser menos elitista. Na verdade, assim, a visão que a gente tem de dentro é que acaba nem sendo tão elitista assim, né? Mas para quem está de fora, como a Adriana falou, é importante a gente desmistificar isso. E, como a gente falou na pergunta anterior, a gente ter grupos para acolher, né? É importante que a gente tenha o cuidado de deixar claro para os nossos jovens, deixar claro para as nossas jovens, deixar claro para quem é LGBT, deixar claro para quem é negro, deixar claro para quem é favelado, deixar claro para todo mundo que quiser. Se você quer, você pode. Não é tão difícil assim. Você quer tentar, tente. Você consegue. E se você quiser de verdade, não desista. Não desista porque alguém disse que você não consegue. E não desista porque a experiência em outro lugar, com outras pessoas, não foi tão boa, né? Eu acho que eu já falei muito sobre isso aqui hoje. Se é algo que você quer, se é algo que você sabe que você ama, não deixe
sei que às vezes é difícil, mas não deixe isso te afetar. Eu queria falar também da minha visão do âmbito empresarial, né? Eu acho importante que as empresas lembrem que não se trata apenas de contratar mulheres, não basta você abrir um processo seletivo e dizer assim, não, essa vaga é para uma mulher. Eu quero muito contratar uma mulher para essa vaga, vai ser uma mulher. É preciso que a empresa passe a trabalhar para manter a trabalhadora dentro da empresa também, sabe? Porque o que eu vejo muito nas empresas por aí, por exemplo, no Dia da Mulher, ter oferecido curso de maquiagem. E aí a gente tem o quê? A maioria das minhas colegas não tem interesse no curso de maquiagem. A gente precisa aprender que o Dia da Mulher não é para isso, não é para ensinar a gente a se maquiar. A gente já sabe. E se a gente não souber, a gente procura saber, a gente aprende se a gente quiser, certo? O que nós precisamos discutir no Dia da Mulher são essas iniciativas, nós precisamos debater o nosso espaço, nós precisamos que existam iniciativas dentro da empresa que façam os nossos colegas ver que nosso lugar é ali também, certo? A gente precisa que existam iniciativas na empresa para discutir que a forma de tratamento não é daquele jeito. Precisa se discutir respeito, precisa se discutir uma série de coisas, certo? Então, a visão que eu queria deixar aqui em relação a isso é essa. Obrigada. Uma coisa que a Adriana falou, que eu concordo bastante, é que é necessário ainda desmitificar a área de computação, porque, como eu já disse e torno a dizer, eu acho que praticamente todo mundo tem a noção de que é uma coisa impossível. Então, eu acho que a maioria já falou o que precisava ser dito, mas é isso. Acho que precisa haver essa desmistificação e o Recode está vindo aí para isso, né? É isso. Ai, gente, muito bom. Nossa, eu tô muito feliz com tudo que vocês falaram, sério. Me senti contemplada e representada. Alguém quer deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Gabi, Eu só queria agradecer a presença de todo mundo. Muito bom estar aqui com pessoas que eu gosto muito, admiro, com quem já trabalhei, eu trabalho junto. Eu acho que juntas, né, a gente pode construir coisas cada vez maiores, melhores, e não só para a gente, mas para as pessoas que vêm por aí, para as próximas gerações. E agradeço sempre por ter pessoas maravilhosas do meu lado, tanto no passado quanto agora, que acreditam nas coisas que a gente faz e são inspiração para mim e para as outras pessoas, né? Teve até um primeiro podcast que a gente fez com o Tânia do I, alguém falou que, poxa, às vezes a gente não se vê representada, às vezes a gente não consegue encontrar uma inspiração próxima dentro da nossa área. Então, que a gente seja essa inspiração. A gente viu aqui, a inspiração não precisa ser uma mega pessoa super famosa que fez algum projeto que arrecadou milhões de reais. Pode ser a sua colega do lado, uma pessoa com quem você conversa sobre o assunto. E eu acho que esse podcast veio muito para isso, para a gente conversar sobre esse assunto e mostrar para as pessoas o que a gente vem fazendo e o que elas podem fazer, tanto para entrar nesse meio quanto para colaborar com as próximas gerações. Muito obrigada, meninas, por ter aceitado o convite. E é isso. gente, muito obrigada. Vou só complementar aqui um pouquinho, né? Que eu não falei sobre minhas inspirações, mas Gabinha, Gabriele, né? Vice-presidente do I, ela é uma das maiores inspirações que eu tenho, assim, na área de engenharia. Sério, sem brincadeira, essa menina já me incentivou e ela nem sabe sozinha. E a partir de hoje, todas vocês, né, que eu conheci hoje, a Rebeca também, que eu já conhecia, vocês também estão na minha listinha aqui de pessoas que me inspiram, de verdade. E é isso, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, por estarem dispondo aí esse tempo pra gente, né? É muito bom conversar sobre isso.
E a gente encerra aqui o nosso 8º episódio do podcast. E galera que tá ouvindo, sigam a gente nas redes sociais, e @3eaufba e @uiufba, pra saber tudo que a gente anda fazendo e pra saber também sobre os próximos episódios. E é isso, tchau, tchau, até a próxima.